Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal No Mundo da Farmacologia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila, sou farmacêutica, professora universitária e nós estamos aqui formada em farmacologia, com um PhD em farmacologia, mestrado, doutorado e pós-doc em farmacologia. E nesse canal vocês vão encontrar vídeos principalmente sobre farmacologia, vários temas, e também vídeos sobre genética, biologia molecular e fisiologia, ok? Que estão mais reduzidos, mas que muitas vezes são importantes para a gente entender alguma ação na farmacologia. Então, meus vídeos eles são curtos, são vídeos para acesso rápido, a maioria deles, ok? Para que vocês possam aí revisar algum material ou ter acesso mais fácil a uma dúvida que vocês têm. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, eu geralmente respondo rapidamente, algumas vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo a todas as perguntas, ok? E nesses vídeos que vão se iniciar agora, nós vamos ter uma sequência de vídeos sobre organização do material genético, tanto para procariotos como para eucariotos. Hoje nós vamos falar dos procariotos, ok? A organização desse material genético. O dos eucariotos é um processo mais complexo, então nós vamos falar em várias aulas, ok? Então, espero que vocês gostem do vídeo e vamos dar início aos nossos estudos, ok? Vamos iniciar aqui sobre alguns conceitos que são importantes, né? Então, a gente tem um conceito de genoma. O genoma é toda a informação genética que uma célula ou um organismo contém, que estão aí organizadas, ou seja, codificadas na forma de DNA. Alguma exceção, né, com alguma exceção, existem os vírus que eles têm esse material genético organizado em forma de RNA, por exemplo, o coronavírus. O genoma procariótico e eucariótico, ele simplesmente é um repositório, né, replicativo da informação que é codificada pelo material genético de cada um desses seres. Então, nós temos cada um desses seres, procariontes e eucariontes, eles têm um material genético que é replicativo, ou seja, ele replica as informações que são codificadas nesse material. Os procariotos, eles são bem mais simples do que os eucariotos, como a gente vai ver. O DNA do nosso organismo, né, ou dos procariotos e eucariotos, eles estão organizados em estruturas que nós chamamos de cromossomos. Então, os cromossomos, eles são uma molécula longa e contínua que contém subdivisões genômicas, né? Ele é visto principalmente durante a divisão celular. Ele é empacotado, né? Então ele é organizado em formas de dobras e espirais, de números, tamanho e formas que são variáveis de acordo com a espécie. Nos procariotos, nós vamos ver um cromossomo, né, organizado em forma circular. Então, ele tem um formato diferente. Esses genes que compõem esses cromossomos, né, o que são exatamente os genes? São regiões funcionais, que podem ser milhares de regiões funcionais que vão estar em cada um dos cromossomos, ok? Então, a gente lembrando aqui, nas células eucarióticas, como acontece? Nós temos o processo de replicação, que a gente vai falar em uma aula específica. Depois nós temos o processo de transcrição, que também será outra aula, e de tradução. Entre esse processo de transcrição e tradução, eu tenho um processamento do material pós-transcricional. No processo de tradução, também nós temos um processo de pós-tradução, e que vão codificar aí uma proteína. Então, nós temos aqui um segmento de DNA, né, antes da replicação, DNA em dupla hélice, e cada fita desse DNA vai ser copiada, né? Então, eu tenho aí, depois da replicação, cada dupla hélice vai ser formada aí 4 fitas, né? Cada uma dessa dupla organizada em pares, cada um desses pares contendo uma fita original e uma fita
que foi copiada, uma fita que foi criada, certo? E esse processo, depois que ocorre essa replicação do DNA, esses genes, né, que constituem esse DNA vão ser transcritos. O que é o processo de transcrição? O processo de transcrição é a formação do RNA mensageiro. Antes de ter essa formação do RNA mensageiro, que nós chamamos de completo ou maduro, nós temos um processamento pós-transcricional, que é a organização desse material genético, né? Então, nós temos essa organização desse material genético. Daí, depois da organização desse processo do material que foi transcrito, né, do RNA mensageiro, esse RNA vai ser traduzido em uma proteína. Essa proteína ainda é uma proteína inativa, que também vai passar por um processo pós-traducional, onde ela vai sofrer algumas modificações, né, nessa sequência de aminoácidos, formando aí uma proteína ativa. Cada um desses passos, né, incluindo o processamento e o pós-transcricional e o pós-traducional, nós vamos ver individualmente, ok? Então, quando a gente tem o DNA, ele vai ser transcrito em RNA, ele vai ser processado, nós vamos ter a formação do RNA mensageiro, que é uma estabilidade desse RNA, que vai levar a mensagem, ou seja, a codificação da proteína que esse DNA estava ofertando, né, mostrando e que vai ser produzido. E ocorre o processo de tradução, que é a tradução da informação genética desse RNA mensageiro para a proteína, ainda de forma inativa, que depois a gente tem um processamento pós-tradução, onde essa proteína vai ser funcional. Se a gente pensar nesse processo para eucariontes, nós temos um problema básico que pode ocorrer, onde o genoma, né, os genes, o cromossomo, né, a nossa base genética, a gente tem que ter funções de reprimir, né, ou de desligar genes que não são necessários naquele momento, assim como ativar genes necessários. Então, a célula ela tem que ter a capacidade de processar, de produzir somente aquelas proteínas, né, que são necessárias naquele momento. Ao mesmo tempo, ela tem que reprimir ou desligar as outras proteínas. Então, esse é um problema que a célula consegue resolver, ou seja, somente as proteínas, as enzimas que são necessárias são ativadas e todo o restante é reprimido. Então, a gente vai ver aqui umas diferenças entre procariotos e eucariotos para a gente saber aí diferenciá-los. Então, procariontes, nós temos a ausência de um núcleo definido, ele não tem um núcleo definido, a ausência de organelas membranosas, a ausência de citoesqueleto organizado, né? Então, nós temos exemplo, células bacterianas. Os eucariontes já têm presença de núcleo e nucleolo, presença de organelas membranosas, presença de um citoesqueleto organizado, né? E o exemplo são as células animais e vegetais. Então, a gente observa aqui que nas células procariontes, nós temos aí um DNA, né, não tem núcleo, então esse DNA ele está organizado, ele está solto no citoplasma ou alguns locais chamam de protoplasma. Por que protoplasma? Porque não tem uma divisão, né, está tudo misturado, não tem uma divisão do núcleo, do material genético com as outras substâncias que tem no citoplasma. Então, ele vai ter o DNA, tem ribossomos, ele é produzido por uma membrana, tem uma membrana plasmática, né, tem uma parede celular e tem uma cápsula, certo? Que protege essa célula procarionte. Nos eucariontes, nós já temos um núcleo definido, né, com presença de nucleolo, nós temos ribossomos também, assim como os procariontes, nós temos aí um citoesqueleto organizado, nós temos complexo de Golgi, retículo endoplasmático, membrana plasmática, mitocôndrias, o citoplasma, né, onde nós encontramos essas organelas separadas do núcleo, e aí nós temos um organismo bem mais complexo do que dos procariontes.
Então, aqui, só para a gente observar, procariotos são células mais antigas, pequenas, simples, sem núcleo, sem organelas e sem membrana nuclear. Os eucariotos são células mais completas, são evoluídos dos procariontes, então são maiores, contêm núcleo, organelas, podem ser uni- ou multicelulares. O que nós temos em comum por essas duas células, né, por esses dois organismos? O DNA, os dois possuem DNA ou dentro do protoplasma ou organizado em núcleo, os dois possuem ribossomos, os dois possuem o citoplasma e possuem membrana plasmática. Então, são as coisas que nós temos em comum em procariotos e eucariotos, certo? Então, aqui nós podemos visualizar o material genético, né? Dos procariontes, nós temos aqui a fita dupla do DNA, que vai sofrer uma transcrição e vai formar, então, o RNA mensageiro, que sofre uma tradução, formando a proteína. É um processo simples, né? Então, do DNA, vou direto para a proteína, tendo aí como intermediário a produção do RNA mensageiro. Então, aqui, ó, eu tenho, nos procariontes, eu tenho a fita do DNA dupla, uma fita dupla, pode ser circular ou ainda enovelada. Essa fita é simples, né? Ou seja, ela é uma sequência de informações genéticas, né? De genes, que todos eles são codificantes. Então, eu passo diretamente para RNA e já tenho o processamento das proteínas. Nos eucariontes, nós temos aí a fita dupla também, elas contêm introns e exons, né? Ela ocorre um processo de transcrição, formação do RNA mensageiro primário, depois eu tenho um processamento, onde eu vou ter o RNA mensageiro, né, maduro ou formado, então a gente vai ter splice, a formação de cápsula, né, RNA capsulado, nós temos então esse RNA migrando, saindo do núcleo, né, e migrando para o citoplasma, onde nós temos uma tradução e a formação de uma proteína, certo? Então, nos seres eucariontes ainda, eu posso formar mais de uma proteína com a mesma fita, né, com o mesmo DNA. No eucariontes, nós formamos apenas uma proteína com aquela sequência específica. Então, resumindo, os procariotes têm um DNA circular único, não codante, né? São DNA não codante, escassos. O que são não codantes? Eles é um DNA contínuo, onde nós não temos regiões não codificantes, né? A organização gênica em operons, o RNA mensageiro policistrônico, o DNA extracromossômico, que algumas células contém, que são chamados de plasmídio. Depois a gente vai ver isso aqui bem explicadinho, isso aqui é só para vocês terem uma ideia inicial da diferença entre procariotos e eucariotos. Então, os eucariotos, eu tenho RNA mensageiro monocistrônico, todos possuem exons, intro, RNA mensageiro inicial, maduro, spliceossomos, né, onde ocorre o processamento desse RNA mensageiro. Nós temos unidades transcricionais simples ou complexas, genes de cópia única ou genes duplicados, temos famílias de genes, famílias de proteínas. Então, vamos entrar agora diretamente para a organização gênica dos procariotos. Vamos ver de uma forma mais detalhada. Então, como é que esses procariotos se organizam? A gente já falou, né? Vou repetir. É um cromossomo único, circular e dupla fita. Ele não tem um núcleo definido, mas ele está compactado no nucleóide. Contém todas as informações necessárias à vida desse organismo. Então, como é que ele está organizado? Então, ele pode ser circular ou organizado de forma simples, enovelada. Cromossomo único com DNA de dupla fita, né, tendo aí, às vezes, 2 ou 3 cromossomos. A replicação dele é uma replicação simples, né, e alguns desses seres procariotos, esses cromossomos são cromossomos lineares.
como ocorre em algumas bactérias específicas, né? Então, nem eles estão simplesmente enovelados, né, ou num enovelamento simples, nem são circulares, eles são lineares. Então, quando a gente fala desses procariotos, a gente vê, vamos dar um exemplo aqui da Escherichia coli, né? Ela tem um genoma, né, um cromossomo circular, onde quase todo esse genoma, ele faz uma codificação e uma regulação. Simples. Então, eu tenho a ausência de complemento diploide, ou seja, de cromossomos duplos, né, 2N, praticamente sem sequências redundantes, então praticamente todo o material genético, eles são genes funcionais, nós não temos genes que não codificam nada, praticamente tudo são genes funcionais. Então, ele tem uma colinearidade entre os genes e os produtos proteicos, né? Então, ele, como eu falei, do DNA eu vou direto à proteína, é um processo bem simples, né? Nós não temos processamento pós-transcricionais ou pós-traducionais. Então, 3 nucleotídeos também dão origem a um aminoácido. Alguns podem possuir plasmídeos, né, que é esse material genético extracromossômico, né? Então, são unidades genéticas acessórias. E a sequência codificante está nas 2 fitas. Então, cada fita pode produzir diferentes tipos de proteínas. Então, é um material genético mais simples, né? E uma produção de proteína, uma replicação e um processo de produção de proteína bem mais simples. Então, quando a gente fala desse genoma, nós temos uma fita aqui do DNA, né? Nós temos os genes codificantes, né? Que vão dar origem às proteínas, né? Vão sofrer a transcrição. O material dos procariontes, ele vai ter um gene promotor e um gene que é operador, né, que vão dar origem aí ao início da transcrição e da tradução. Como a gente já viu, um processo simples, né? Então, a fita contínua do DNA vai dar origem à fita, por um processo de transcrição, uma fita contínua do RNA mensageiro, e que vai dar origem a várias proteínas, né, múltiplas proteínas, diferentes dos eucariotos. Então, a sequência do gene, do DNA, ela se transforma diretamente na sequência do RNA, né, e que origina a proteína. Os genes que são relacionados a um único processo metabólico, eles comumente estão encontrados em um arranjo contínuo do DNA, que nós chamamos de operons, né, que são um conjunto, né, que opera como uma unidade a partir do promotor único. Então, vamos explicar esse operon. Então, muitos genes eles estão em complexos, né, que nós chamamos de operons, e nesses complexos, normalmente existe uma proteína repressora e uma proteína ativadora, além da promotora. Então, a repressora ela vai reprimir, né? Então, a sequência genética vai ser paralisada em um certo local. É a proteína repressora responsável por isso. Assim como nós temos a ativadora, que é aquela que ela é ativadora da transcrição de vários genes, atuando em parceria com outras proteínas, determinam certas características. Então, a ativadora vai iniciar esse processo de transcrição e a repressora vai paralisar esse processo, né? Então, nós temos o processo ativador e um processo repressor. Dentro desse processo, nós temos o promotor. E essa sequência é chamada de operon procariótico. E aqui são os genes transcritos como uma unidade. Então, o operon nada mais é que um conjunto de genes, né, um complexo de genes, onde nós temos nele uma proteína ativadora, que vai ativar aí a transcrição de vários genes, uma proteína repressora e eu tenho ainda o gene promotor, que vão originar aí várias proteínas. Então, é um modelo de operon dos procariontes. Então, esses operons, eles têm sequências regulatórias, né? Temos que são a ativação e a repressão. Nós temos o gene promotor,
né? E nós temos a sequência genética, que é formada. Então, o produto do gene regulador, né, que é o ativador ou o repressor, se liga a uma sequência que está localizada próxima ao promotor. Né? Então, eles se ligam a essa sequência. Então, eu tenho um promotor, tenho a sequência de genes. Esse genes, né, o operon, ele vai se ligar próximo ao promotor, né, onde eu tenho o sítio de ligação do ativador e o do repressor, formando essa sequência regulatória. Algumas vezes, o produto do gene regulador, né, esse produto desse gene regulador, não consegue se ligar sozinho, né, ao gene que precisa de uma molécula, né, chamada de efetora ou promotor. Então, por isso que eu falei que é em parceria, né, entre aspas, porque muitas vezes ele não consegue se ligar sozinho e ele precisa de outras moléculas para outras proteínas, né, outras moléculas para ativar, né, para fazer a ligação. Então, a gente já falou aí de como está organizado esses genes, e aí a gente vai falar desse cromossomo extra, né, que é um acessório, e alguns seres procariontes exprimem ou existem neles. Nem todos vão ter os plasmídeos. Então, são moléculas de DNA que são circulantes, o tamanho dele é inferior ao DNA cromossômico, então ele é chamado de um DNA acessório, não confere características essenciais, mas confere vantagens seletivas. Por que eles não conferem, eles não possuem características essenciais? Porque o plasmídio não está presente em todos os organismos procariontes. Se ele não está presente em todos os organismos procariontes, ele não pode conter na sua estrutura características essenciais, porque aí os outros organismos que são duplicados, eles não vão ter essas características essenciais. Então, eles acabam conferindo vantagens seletivas, né? Então, ele ocorre em um número variável, eles são autônomos, ou seja, eles mesmos fazem a autorreplicação, né? Conferem exatamente essas vantagens que são adaptativas às bactérias. Então, eles podem produzir toxinas, podem produzir algumas proteínas, pilimas, adesivas, né? Adeninas, na verdade. Conferem resistência a múltiplos antibióticos. Então, esses plasmídeos, muitas vezes, são os responsáveis pela resistência bacteriana a alguns antibióticos. Então, eles são vantagens adaptativas que essas bactérias possuem, que algumas bactérias que têm um plasmídio possuem. Então, só para a gente ver aqui uma característica da densidade gênica. Então, aqui eu tenho uma bactéria, uma levedura, né, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae. Então, na Escherichia coli, tudo que está de azul são genes codificantes. Tudo que está de amarelo são genes que são repetidos. Né? E verde são pseudogenes, são sequências que nem está repetida, nem são codificantes. Então, a gente pode observar que bactérias como a Escherichia coli, elas têm praticamente todos os genes são codificantes. Nas leveduras, nós também temos praticamente todos os genes codificantes. Já nos seres eucariotos, no homem, por exemplo, nós temos vários genes, né, sequência de DNA repetidas. E ainda podem aparecer pseudogenes. Então, aqui a gente observa qual a diferença entre esses procariotos e esses eucariotos. As principais diferenças é que não existe nos procariotos esses genes de repetição. Então, eles têm uma produção de proteínas de forma rápida e simples, né? Então, transcrição e tradução com a produção de proteína. Então, gente, a gente finaliza por aqui. Na próxima aula nós vamos falar dos eucariotos, do genoma e cromossomo desses eucariotos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, curta a aula, né? Dê um like aí, compartilhem, para que esse vídeo possa subir aí e mais pessoas consigam visualizar, ok? Qualquer dúvida, como eu já tinha dito, podem deixar aí nos comentários e que eu vou responder o mais rápido possível. E a gente
aguardo vocês na próxima aula para continuar esse tema de organização gênica, ok? Até mais, pessoal. Bons estudos!